Eu sou o Dom Damasquinos Mansur, arcebispo metropolitano da Arquidiocese de São Paulo e todo o Brasil. A Igreja Ortodoxa Antioquina, que é nossa igreja, foi fundada pelos santos apóstolos Pedro e Paulo, onde foi primeira vez os seguidores de Jesus Cristo foram chamados cristãos, onde nasceu a palavra cristão na Antioquia, na cidade de Antioquia. Naquele tempo foi fundada a Igreja Ortodoxa pelos apóstolos, por isso foi chamada Igreja Apostólica. Tudo começou na Palestina, depois através da Síria, onde os discípulos de Jesus Cristo foram através de Síria divulgaram a fé de Jesus Cristo. Daqui começou a Igreja Ortodoxa e até agora, do tempo dos santos apóstolos. Ortodoxa é uma palavra grega, composta de duas palavras. Orthos significa reto e doxa significa dogma. A dogma reta, ortodoxa, o caminho reto. Este significa. Esta foi chamada a igreja que segue as decisões dos concílios ecumênicos, para mostrar que estes que obedeceram as decisões dos concílios ecumênicos foram chamados ortodoxos, porque seguem o caminho certo que foi decidido nestes concílios ecumênicos. A Igreja Ortodoxa, a igreja no início, foi a igreja não tem ortodoxa e não ortodoxa, foi uma só igreja. A partir do século VI, começou a divisão administrativa no mundo, no império. Foi os patriarcados, os 5 centros, foi chamados pentarquia, 5 lugares onde tem chefes da igreja em geral. Um deles, Antioquia, Roma, Jerusalém, Alessandria, Constantinopla. 5 lugares. Infelizmente, no século XI, acontece esta divisão entre oriental part e ocidental parte deste império. Daqui para lá, antes, o Papa, o patriarca da Roma, foi o primeiro. Mas depois da divisão entre as duas partes, o Papa não foi obedecido pela parte oriental. Quer dizer, os 4 patriarcados no Oriente não obedeceram ao Papa. Por isso nós temos reconhecimento para o Papa durante os 11 séculos, primeiros 11 séculos na história da Igreja. Depois da separação não tem mais este reconhecimento. Nós temos a autoridade máxima e o conselho, o santo sínodo local de cada igreja. Este diálogo no início estava cortado totalmente. Começou quando o Papa Paulo VI foi para o Oriente. Encontrou também como patriarca de Constantinopla, Athenagoras. Este foi o começo de diálogo e conversa entre nós. Depois deste tempo, começaram as 2 igrejas para construir uma comissão de cada igreja. A gente encontra que conversa para discutir todos os assuntos da igreja. O diálogo está andando muito bem, muito bem. Quase eles concordaram em todos os pontos, não tem diferença. Com certeza tem algumas diferenças através dos séculos de separação entre nós, mas na verdade, no fundo, não tem muitas coisas diferentes. Chegaram para um ponto. Este ponto é
primaridade do Papa. É que pararam. Nós reconhecemos a posição dele como primeiro, mas como foi antes da separação? Antes da separação foi o primeiro inter pares, primeiro entre iguais. Com isso nós reconhecemos, mas depois da separação não tinha mais este reconhecimento. Mas o diálogo vai chegar um dia, se Deus quiser. Eu tenho grande confiança, grande esperança, como Papa Francisco, que ele conhece muito bem as igrejas ortodoxas, que tem grande carinho para todo ser humano. Eu acho que ele está olhando para esta união. E esses encontros que ele fez com muitas pessoas, muitas personalidades ortodoxas no mundo, mostra que ele tem esta visão. Espero que um dia estas coisas chegamos para esta união e comunhão entre as duas igrejas, católicas e ortodoxas. Eu nasci na cidade de Damasco, 1949. Quando cheguei de 10 anos, fui chamado para ir para Mosteiro, para uma escola clerical. Lá na escola clerical passei quase 10 anos. Depois fui para a faculdade, terminei a faculdade no Líbano. Depois fui ordenado diácono, ordenado padre. Continuei meu estudo na Grécia. Depois eu voltei para trabalhar em Damasco junto com o patriarca. Depois fui indicado para outras paróquias onde tem necessidade para meu trabalho pastoral. Finalmente foi escolhido para vir para o Brasil em 1992. Veio para este país sem saber nenhuma palavra, sem saber falar bom dia. Que Deus me ajudou para aprender poucas coisas aqui. Por isso até agora eu estou fazendo erros na minha fala, mas está conseguindo transmitir a mensagem de Jesus Cristo para nosso povo. E daqui para lá nós estamos continuando trabalhando junto com nosso bispo auxiliar que tem aqui. Sou padre Gregório Teodoro, da Catedral Ortodoxa Antioquina de São Paulo, e sou representante da nossa igreja no Movimento de Fraternidade de Igrejas Cristãs, que é um organismo ecumênico do Estado de São Paulo. Nós temos a sede aqui em São Paulo, na Catedral, com o arcebispado. Temos uma outra paróquia aqui no centro da cidade, com celebrações semanais. Temos paróquias espalhadas pelo Brasil em alguns estados, no total de aproximadamente 15, 16 paróquias e um número menor de sacerdotes atuando junto a essas igrejas. Bom, o ecumenismo na nossa igreja, ele é importante porque a nossa igreja está no Conselho Mundial de Igrejas. Inclusive, o nosso arcebispo já desempenhou uma função no Conselho Mundial de Igrejas. Então, a nossa igreja tem já essa abertura, não só em relação à Igreja Católica Romana, que é a igreja irmã mais próxima na fé, mas em relação às outras igrejas também. Com a Igreja Católica Romana existe da parte da ortodoxia, de uma maneira geral, um diálogo teológico, que esteve paralisado um período, depois foi retomado, há esse diálogo atualmente. E, de resto, nós temos, na prática, uma maior proximidade, como acontece aqui em São Paulo. Nós procuramos fazer com que as celebrações ecumênicas sejam nas várias igrejas. Na nossa catedral, mais de uma vez, o próprio cardeal Dom Odilo, aqui da Arquidiocese, já esteve aqui 2 vezes e fez o sermão em 2 das nossas celebrações. Estamos juntos em várias ocasiões, nos convidamos para festas e datas importantes uns dos outros, nós os convidamos para estarem nas nossas festas, vamos até eles e com as outras igrejas também. Então eu diria que esse diálogo é prático nesse sentido e faz com que nós nos compreendamos mais, com que nós nos aproximemos mais, rezemos juntos e estejamos cada vez mais unidos. Minha esposa é libanesa. Ela veio do Brasil com 14 anos com a família. Então eu tenho ligação com a colônia sírio-libanesa. Agora, o sacerdócio na igreja é para vocacionados. É claro que a primeira coisa é que alguém seja membro da igreja, tenha a fé ortodoxa, e por conversão ou porque nasceu na igreja, e se prepare, faça os estudos, esteja disposto a toda a caminhada espiritual, religiosa, acadêmica, para
receber uma aprovação final e ser ordenado para desempenhar o sacerdócio onde for necessário na igreja. Na igreja ortodoxa, o homem casado pode ser ordenado padre. E ordenado casado, ele continua com a família normalmente. Não há possibilidade de novas núpcias, mas o casado continua. Se ele se ordena celibatário, ele continua celibatário. Então a opção pelo matrimônio ou pelo celibato se dá antes da ordenação diaconal. E os bispos normalmente são eleitos dentre os celibatários, porque isso vem do passado, quando os bispos eram escolhidos dentre os monges, que naturalmente eram todos celibatários. Não, nada assim de muito especial, mas eu diria que a nossa igreja ortodoxa antioquina, que há vários ramos da ortodoxia, igreja grega, igreja ucraniana, igreja russa, a nossa igreja. Eu diria que a nossa, de uma maneira geral, foi a que mais se aclimatou, não só ao Brasil, mas a outros países, e a que mais se abriu para o diálogo ecumênico e para um convívio prático. Na nossa catedral, quem vem aqui, sempre estamos de braços abertos para receber, e nota-se que sempre há muitas visitas não ortodoxas na nossa igreja, assim como nós não temos problema algum também, como eu disse, em participar das festas de outras igrejas quando nos convidam. Olha, nós temos as celebrações dependendo das necessidades da comunidade, então isso varia um pouco, mas fixa mesmo nós temos a celebração dominical, a Divina Liturgia, a Santa Missa, que nós começamos aos domingos, às 10h15 da manhã aqui na nossa catedral, na Rua Vergueiro 1515, ao lado do metrô Paraíso. E quem tiver interesse em conhecer um pouco mais da nossa fé, nós temos o site da nossa catedral, da nossa igreja aqui no Brasil, que é www.catedralortodoxa.com.br. Bom, meu nome é Arquimandrita Dimitrios Varré-Atarian. Sou arquimandrita aqui nesta igreja. Arquimandrita é o título sacerdotal honorífico dado pelo arcebispo local, pelo bispo local. Sou secretário de Dom Damasquinos, o nosso arcebispo, e atuo aqui desde a minha ordenação em 1997. Na realidade, em São Paulo, um pouco melhor do que a situação no resto do Brasil, porque estamos no centro da nossa coletividade. E, logicamente, o trabalho que desenvolvemos na catedral é muito mais amplo do que às vezes se desenvolve nas paróquias, principalmente porque aqui na catedral temos um convívio muito maior com pessoas de outros credos cristãos. Já nas paróquias isso é mais difícil, principalmente porque a maioria das paróquias ainda estão um pouco mais fechadas no sentido de comunidade ou coletividade sírio-libanesa. Já aqui na catedral, que é um ponto muito mais até turístico de São Paulo, nós recebemos muitas outras variações de pessoas de vários credos, principalmente cristãos, que vêm aqui à procura de ou conhecimento, ou como vocês, de uma entrevista, para conhecer um pouco mais. Então isso é um pouco mais abrangente. Agora, a situação clara nossa é que viemos como uma igreja de comunidade, uma igreja de coletividade. A pequena abertura e expansão, ela só se deu depois da década de 50, 60 e não antes. Até porque o relacionamento entre as duas igrejas, católica e ortodoxa, até o Concílio Vaticano II, era um pouco deficiente e um pouco diferente do que é hoje em dia, com a questão ecumênica. E mesmo assim, para nós, nestas últimas décadas, com a vinda do novo metropolita, que tem uma visão de incorporação até ecumênica muito maior do que a do metropolita anterior, nós tivemos assim uma facilidade de abertura tanto para outros povos também como outras religiões ou denominações cristãs. Isso cria também um desafio, porque nós temos uma particularidade dentro deste mundo cristão, pouco conhecida nos países que não são de maioria ortodoxa, logicamente. É uma igreja que tem um conhecimento pela população, tanto católica quanto evangélica do país, que são as duas majoritárias, muito parco, muito pequeno, e não há uma expansão na mídia
nem divulgação para que isto aconteça. Então, para nós, existem esses desafios. Catequeticamente, nós ainda estamos dentro dos limites da nossa comunidade. Às vezes, tanto eu quanto o Padre Gregório, que me precedeu falando aqui, tivemos ou temos alguns aportes maiores com adultos, por exemplo, de outra denominação cristã, que procuram a Igreja Ortodoxa para um maior conhecimento, uma catequese ou subsídios que falem sobre a ortodoxia, escolas, universidades. E isso faz com que um pouco a nossa fé seja difundida. É que os primeiros ortodoxos, eu digo da nossa comunidade sírio-libanesa, que chegaram ao Brasil em finais do século XIX, início do século XX, aqui se depararam com um ambiente muito diferenciado. Logicamente, primeiro veio a imigração e em seguida dela, o começo dela, veio também a igreja. Já nós temos uma igreja histórica que vocês estão todos convidados a conhecer ali no centro da cidade, na região onde da 25 de março, né, que era uma espécie de pequeno porto onde vinham as mercadorias, e os imigrantes que desciam em Santos e eram trazidos para São Paulo começavam ali se localizar. Então as primeiras famílias sírio-libanesas que vieram e começaram a morar ali, também, logicamente, a igreja, nesta vinda dela, foi procurar um local, logicamente, onde essas famílias se encontravam. E exatamente ali, numa travessa da 25 de março, surge a primeira igreja cristã ortodoxa no Brasil, que é a nossa, dedicada à Anunciação de Nossa Senhora. E esta igreja, ela foi erigida em 1902. Inclusive, o sino que havia nessa igreja, que é de 1904, está aqui na nossa catedral exposto, porque ele faz parte da história. E depois da retirada do campanário que havia esse sino, o sino veio para cá. Então, já em 1902, tínhamos uma igreja aqui em São Paulo. E depois daqui foi se espalhando até onde a linha férrea ia, os árabes iam atrás. E aí as cidades pequenas do interior do Brasil também foram se tornando pequenos centros paroquiais ortodoxos. Agora, aqui em São Paulo, que havia a maioria da comunidade, de 1900 a, digamos assim, 1940, o centro religioso era ali nessa pequena paróquia do centro de São Paulo. Na década de 40 se compra esse terreno para a ideia de construir-se uma grande catedral. E de fato vocês podem ver que foi muito bem feita, muito bem arquitetada, e às custas e expêndios de todos os ortodoxos de São Paulo e do Brasil, construíram esta igreja na década de 40 e na década de 50. Em 58, vem o primeiro arcebispo para esta catedral. Até então não era um arcebispado, era apenas um território eclesiástico não arquiepiscopal. Então, em 58, Dom Ignatius é eleito no sínodo da nossa igreja e ele vem para cá. A partir de lá até hoje, nós estamos aqui nesta catedral.